Bom dia, gente. Bom dia, professor. Tudo bem, Estela? Tudo tranquilo com o senhor? Tudo tranquilo, graças a Deus, né? Vamos começar o nosso curso, né? Soube que as presenciais estão tendo algum tipo de probleminha, né? Pelo menos é a informação que eu tive. Ou não sei qual é a experiência. Vai indo, vou falar com a prof. Vamos. Olá. Bem, gente, vamos dar início ao nosso curso de temas aprofundados de direito administrativo. Entretanto, eu gosto sempre de começar com algumas premissas. Prometo que na próxima sexta-feira vocês terão um roteiro mais organizado, mas hoje é uma conversa inicial que eu gostaria de levantar algumas premissas para vocês, que talvez tenham sido pouco enfatizadas durante o próprio curso, né? O curso que vocês estão fazendo, imagino que já estejam do meio para o final, né? Pela disciplina, né? Alguns até já em vias de se formar, né? Lamentavelmente, nessa pandemia, né? E eu gostaria de abrir uma discussão. Primeiro, a ideia é de que vocês participem quando quiserem, né? Podem interromper à vontade. Se eu estiver concluindo um raciocínio, eu só vou concluí-lo e, em seguida, abro espaço para qualquer intervenção. Intervenção que pode ser divergência, que pode ser dúvida, que pode ser não compreensão da exposição, que pode enxergar contradição no pensamento, etc., etc., né? Em primeiro lugar, vamos tentar observar, quando a gente pensa no que é o direito, e isso eu preciso de vocês para que vocês tenham como premissa do nosso trabalho, e é o de que não há um direito estanque da antropologia, um direito estanque da sociologia, um direito estanque da economia. Em suma, o que vai nos diferenciar é a nossa perspectiva metodológica, é um olhar jurídico sobre determinada situação. Eu gosto de dar um exemplo, até que surja um melhor, de uma determinada pessoa que está num determinado shopping, não vou dar o nome porque não quis patrocinar a aula, e então uma pessoa está num determinado shopping e aí comenta com o outro: você viu o que aconteceu agora? Disse: não vi. É aquele cidadão que acaba de sair aí, levou uma joia sem pagar e distraiu o vendedor. Eu estava acompanhando o tempo inteiro e ele saiu rapidamente, sem pagar pela joia. E eu fiquei aqui pensando, ele aborda um cidadão que está passando. Eu sou um historiador marxista
E eu acho que a propriedade privada vai se extinguir um dia. Então, ele apenas está sendo um catalisador das mudanças sociais. Ele está se antecipando às grandes mudanças que vão ocorrer. Então, não vai mais haver propriedade privada. E ele é, portanto, um visionário no seu tempo, né? Ele é, na verdade, alguém que está contribuindo não para assistir a história, mas para fazer a história. A propriedade vai ser coletiva, então não há, digamos, nada de errado no que ele fez. É a minha visão de historiador marxista. E aí o camarada, interessante, eu sou sociólogo e, pelo que você está me dizendo, eu tenho outra perspectiva, eu tenho outra forma de encarar esse tipo de situação. Disse qual é? Diferente da minha? Não, eu trabalho por outro caminho. Eu diria o seguinte: você se lembra, você que é historiador, que antigamente nós vivíamos os sistemas de castas, os baronatos na Índia até hoje, os sacerdotes, os brahmanes, os párias, toda uma sociedade de castas. Quando essas castas tinham vestimentas próprias, e você identificava claramente quando alguém era de uma determinada casta ou era de outra, né? No Império nós tivemos os barões, os duques, etc. E no vestuário nós temos ainda exemplos persistentes. Por exemplo, a casta eclesial, a Igreja Católica, o Papa se veste sempre de branco, né? Para dizer que ele é o Papa. Já os cardeais, não. Os cardeais têm que usar a faixa vermelha e a roupa preta. Cultura inútil para vocês. O Papa, se vocês olharem, está sempre vestido de branco, né? Então, é um símbolo da casta sacerdotal, né? É um símbolo da casta sacerdotal. Sim, onde é que você quer chegar? Quando as castas acabaram, as pessoas precisavam se diferenciar, tinham a vontade de se diferenciar, de criar os seus grupinhos particulares, e aí criaram as classes sociais. Mas como diferenciar uma classe social, se eu já não uso, já não existe a roupa da classe alta, olha, você não pode usar essa roupa porque você não é classe alta, IBGE não classificou, traga uma certidão de que você é classe alta para você poder comprar nessa loja. Roupas para classe alta, roupas para classe média, roupas para classe baixa, roupas para classe média baixa, não existem. Então, como é que as classes se diferenciam? Aí o sociólogo mesmo responde, disse, é simples, elas se diferenciam pelos símbolos, pela forma de se apresentarem. Uma mulher, por exemplo, se exibir uma bolsa Louis Vuitton, ela está dizendo ao mundo, eu sou classe alta, né? Eu sou, na verdade, classe alta. Se ela usa Gucci ou outro tipo de coisa, está vendo como eu entendo também de modas e de grifes? É, então, ela tem determinados símbolos, e dentre esses símbolos está o uso de joias, né? De joias, não de bijuterias, mas de joias verdadeiras. E esse cidadão quer ostentar uma classe a qual ele não pertence. Então, ele está tentando fazer uma mobilidade de classes. Ele está, talvez ele seja um camarada de classe até pobre, e ele quer
subir de classe. E aí, esse shopping é muito bem frequentado, né? E aí aparece um psicólogo. Eu sou psicólogo da linha freudiana, e esse camarada de que vocês falam é simplesmente um cleptomaníaco. Ele tem traumas de infância ou de juventude que fazem com que ele goste de correr riscos. Há pessoas que gostam de correr riscos. O alpinista que, por exemplo, escala a montanha, não tem gosto nenhum para ele descer ali na montanha de helicóptero. Ah, mas é a vista que é bonita, sim, mas se ele não escalar e não colocar todo o ferramental dele para subir passo a passo, para ele não tem. Ele quer, na verdade, se destacar como alguém integrante de... ele quer correr o perigo, né? Ele quer, na verdade, faz parte da atividade dele correr o perigo, né? Quer dizer, ele tem, na verdade, no íntimo, só faz sentido se ele correr o perigo. Tanto que eu me arrisco a dizer que esse rapaz da joalheria se sentiria frustrado se o dono dissesse: olha, isso vai ser um presente para você. Não se preocupe, isso vai ser, claro que é um fato raro, mas isso vai ser um presente para você. Ele, ao invés de ficar satisfeito, ele ficaria profundamente frustrado. Frustrado por quê? Porque o desejo dele e talvez você já tenha conhecido pessoas que dizem assim: eu coleciono cinzeiros de hotel, eu coleciono objetos que... guardanapos de restaurante. Ele não tem necessidade nenhuma, é apenas para, na verdade, correr o risco do perigo, né? Correr o risco do perigo, né? Porque, aliás, enfrentar perigos não é nada de ruim. Enfrentar perigos não é nada de ruim. A palavra experiência vem de expericulum, quem já passou perigo. Nós só temos experiência quando passamos algum grau de perigo. Quando esse perigo se exacerba, aí você pode ter uma variável comportamental, né? Uma variável comportamental, né? Eu vou contar sem nenhuma... sem nomes, porque não tem... Dizem que um determinado presidente da República, acompanhado de um ministro, tinha essa ideia de hierarquia muito forte. E aí foi a um restaurante caríssimo, onde os talheres eram banhados a ouro e alguma coisa desse tipo de coisa. E ele viu que o ministro dele rapidamente sacou uma colher daquelas douradas e caríssimas e colocou no bolso. Ele disse: puxa, por que eu não tive essa mesma ideia? Como é que eu não tive essa mesma ideia? Ele disse: mas espera aí que eu também vou fazer a mesma coisa. Só que quando ele faz, derruba a colher no chão. E aí o garçom prontamente: em que posso servir o senhor? Ele disse: você quer que eu faça uma mágica? Eu sou um mágico. Se eu sabia que o senhor era o presidente da República, mas não conhecia esse lado de mágica. E aí ele diz assim: me dê essa colher dourada que está ali no chão. Aí o garçom leva, abaixa-se e entrega a ele a colher dourada. Eita, psicólogo que fala. Aí ele pega, entrega a colher dourada e diz:
olha, eu vou colocar lá aqui no meu bolso, vocês estão vendo? Vou colocar aqui no meu bolso. E aí todo mundo olhou e tal, disse, sim, e aí? Se agora, vá lá e você vai encontrar essa colher no bolso do meu ministro, que está aqui. Aí o ministro que tinha feito tudo escondido, o sujeito foi lá e olhou no bolso e encontrou a colher no ministro. E o presidente saiu feliz da vida. Só eu levei a colher, ele não levou, eu sou mais esperto do que ele, né? Então, essas pessoas têm um trauma ou alguma coisa de levar vantagem em tudo, né? O gosto é pela vantagem e não pelo objeto, né? O gosto é pela vantagem e não pelo objeto. Bom, aí o psicólogo termina falando da cleptomania, dos problemas da cleptomania, do tratamento para cleptomania, etc. E nesse momento aparece um economista e diz assim, gente, deixa de conversa, vamos simplificar. Isso aí é um fenômeno microinflacionário. Por quê? Porque a oferta da joalheria vai diminuir, a procura vai manter-se a mesma e ele vai jogar o custo dessa perda em todos os que adquirirem essa joia, porque senão ele vai ter prejuízo. Ele vai ter que estruturar o custo dele, cobrando de todos os demais. Então, isso é um fenômeno microinflacionário, disse o economista. E até um físico apareceu e disse, muito simples, vocês complicam demais, isso é trabalho, produto de força por deslocamento, F vezes D. Produto de T é igual a F vezes D. Trabalho de força por deslocamento. Por último, o jurista chega, Branquinho da Fonseca diz que o direito é o último comboio das mudanças sociais, né? Do vagão das mudanças sociais, é o último comboio do vagão das mudanças sociais. E ele vai dizer o que? Isso é furto, subtração da coisa alheia móvel. Toda essa conversa mole que eu fiz, Galeano tem uma frase, eu viajo para ir, não para chegar. É fantástico. Eduardo Galeano é, para mim, um dos autores preferidos. Eu viajo para ir e não para chegar, ou seja, eu desfruto a própria viagem e não o resultado dela. E aí o jurista diz, é furto, subtração da coisa alheia móvel. E a pergunta que agora eu faço a vocês é a seguinte, quem está certo e quem está errado nesse debate? Eu acho que ninguém, professor, porque não que alguém esteja errado, mas acredito que cada um tem sua visão, né? Vê o mundo pela sua lente e também, assim como uma pessoa se dedica a estudar uma determinada área, vai falar sobre aquilo e não quer dizer que isso está errado. Ele só tem uma maneira de pensar divergente do outro. Eu concordo com a Estela, não sei se vocês concordam. Quer dizer, são diferenças de foco, são diferenças de objetivo, são diferenças de perspectiva. Por exemplo, alguém que coleciona selos está pouco se importando que o selo seja defeituoso e que não sirva para colocar uma carta, quando existiam cartas. Porque a perspectiva dele é a raridade, é o defeito, é o que torna ele ímpar. Para nós, usuários comuns, se tivermos que colocar alguma coisa no correio, queremos um selo válido, não temos nenhum interesse. Então, o que vai diferenciar as ciências sociais é o foco
e não o objeto. Daí porque as pessoas se prendem muito. Primeiro, quando perceberam que uma disciplina não resolvia as coisas, falaram em interdisciplinariedade. Depois disso, quando viram que a interdisciplinariedade era insuficiente, falaram em transdisciplinariedade. A questão é muito simples. Você não pode impedir múltiplos olhares sobre a mesma coisa. Você não pode impedir múltiplos enfoques sobre a mesma coisa. Ao contrário, alguém pode, na verdade, tentar ver o Monte do Everest sob o plano da fotografia. Ele quer, na verdade, fazer uma belíssima foto do Pico da Neblina, do Monte Everest. Outro quer escalar, outro quer estudar a formação geológica, outro quer, na verdade, fazer um estudo em outra área dessa situação, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos assistindo a guerra da Rússia contra o Irã. E aí, de vez em quando, aparecem os professores de relações internacionais e criam uma teoria, os juristas criam outra, os sociólogos criam outra, os economistas dizem que o gás está subindo por causa dessa situação, o petróleo está variando por causa dessa situação. São visões econômicas sobre o mesmo fato, né? Outros dizem, olha, a Ucrânia durante um tempo esteve ligada desde 1990, entretanto é um país independente e etc e tal, e Kiev, ou Kiev, como eles preferem, era uma metrópole Kieva, quando Moscou era ainda uma aldeia, né? Então, em termos de antiguidade, a metrópole de Kiev é do século IX a XII, né? Enquanto que, nessa época, Moscou era... Essa é uma perspectiva histórica da guerra, né? Outras pessoas, a Organização Mundial de Saúde vê essa guerra sob outra perspectiva. Os agentes humanitários também exploram sobre essa perspectiva. Então, vamos convencionar que a diferença substancial é de método e não de objeto. É de método e não de objeto. Quer dizer, na verdade, nós lidamos com o homem como pessoa, como alguém que, na verdade, age ou interage. Agora, a fórmula pela qual eu vou classificar a conduta dele como ilícita ou a conduta dele como um distúrbio patológico ou a conduta dele como agregativa ou a conduta dele como contributiva para a sociedade, essa é uma outra questão. Isso nos leva, por exemplo, a imaginar que, olha, já passou o meu tempo de estudar sociologia, já passou o meu tempo de estudar sociologia. E aí eu vou lhe perguntar o seguinte, Weber diz que existem vários processos de interação social. E nossa perspectiva no direito é da interação social. A nossa perspectiva no direito é da interação social. E então vamos imaginar o quê? Weber diz, existe a assimilação, amai-vos uns aos outros. A acomodação, suportemo-nos mutuamente, né? Já é um grau bem menor do que a assimilação, né? A cooperação, quantas pessoas, pensem rapidamente, quantas pessoas cooperaram para que essa aula pudesse acontecer, desde os que propiciam essa mecânica
que a pandemia despertou, que é a possibilidade de aulas remotas, né? Até a pessoa que me dá um cafezinho aqui para eu tomar enquanto vocês, até a chance de vocês estarem em casa. Notem quantas pessoas colaboram para que essa aula se produza, né? Para que essa aula se produza. Então, a cooperação, a assimilação, a acomodação, a cooperação, a competição. A competição é algo bastante salutar, porque ela nos põe diante do outro como espelho, quer dizer, eu vou seguir o outro como espelho, né? Então, é uma competição. Já quando essa competição se acirra, ela se transforma em conflito. Ela se transforma em conflito. E tudo isso vai ter uma leitura jurídica, vai ter uma leitura jurídica. E é essa que é a grande questão e que nos desafia, é saber por que o direito privilegia a acomodação e não a assimilação, quando nós sabemos que os resultados de uma conduta praticados por assimilação são, na verdade, resultados muito mais produtivos do que aqueles gerados pela acomodação. Eu assistia ontem um repórter de guerra, onde ele disse uma coisa que para mim não era novidade nenhuma, mas ele disse, olha, a Rússia pode estar colocando soldados mercenários e o Irã e a Rússia pode estar colocando soldados mercenários para invadir um país que, entretanto, tem a Ucrânia tem uma população que quer lutar pelo país. Ele disse, um soldado que atua na guerra por amor ao seu país é 3 vezes mais produtivo do que aquele que atua na guerra por um salário mensal. Por quê? Porque um faz por assimilação, porque ele quer aquilo, porque ele ama a terra dele, porque ele tem, na verdade, esse amor. O outro faz para que chegue o salário dele no fim do mês, né? Então, a produtividade de quem assimila, ela é muito maior. Agora, notem por quê que no direito nós vivemos o tempo inteiro buscando mecanismos sancionais, mecanismos repressores ao invés de mecanismos fomentadores. Por que, na verdade, você diz matar alguém em pena tal, jogar lixo na rua, multa de tanto, dirigir embriagado, sanção tal e tal, ultrapassar os limites de velocidade, sanção tal e tal e tal, mas nós nunca motivamos, nem nunca premiamos, nem nunca destacamos algumas condutas que seriam positivamente vistas. Alguns estados americanos passaram a usar o seguinte, ao invés de punir o motorista com excesso de velocidade, usava a câmera e, se ele estivesse dentro da velocidade permitida, ele ganhava um carnê para concorrer a um carro de presente, a uma coisa dessas. E é claro que a imensa maioria não ganhava, mas só o fato de ele ter um carnê era um certificado de que o Estado reconhecia nele um cidadão exemplar, ou pelo menos um motorista a ser espelhado, né? Então, essa possibilidade de o direito se realizar como assimilação e não tradicionalmente como acomodação
sei se vocês estão acompanhando esse raciocínio, quer dizer, eu propiciar algum meio de estimular determinadas pessoas a praticarem determinadas condutas a partir de uma premiação ao invés de uma sanção, elas podem, na verdade, dar resultados melhores. É claro que é preciso medir as coisas. Os físicos têm uma expressão que eu adoro: o que não se mede não existe. O que você não consegue medir, eu posso, na prática, para efeitos práticos, dizer que não existe. E, às vezes, nós tentamos estimular determinadas condutas e o efeito é completamente o oposto. Eu não posso confirmar, mas tenho notícia de que a Argentina resolveu remunerar doadores de sangue. Sabe qual foi o resultado? Ela, na verdade, viu cair o número de doadores. Como, Celso? Na hora em que todo mundo fazia de graça, fazia mais do que pagando? Sim, porque o rótulo de quem doava sangue de graça era herói, era altruísta, era isso. E o rótulo de quem recebia pago era mercenário ou, pelo menos, carente financeiramente, né? Então, a rotulagem das pessoas passou a ser diferente. Então, um direito mais contemporâneo, e nós temos que nos despedir daquele direito velho de que o Raul Seixas falava: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião assim formada sobre tudo, né? Quer dizer, então, quando ele, na verdade, gera uma motivação e gera uma motivação adequada, você tem resultados muito mais efetivos, muito mais eficientes do que quando eu faço alguma coisa coativamente, né? Você vê, por exemplo, eu já tive experiência na Alemanha e meia-noite todo mundo para no sinal. Aí você diz: mas que loucura, não tem carro, não tem nada. É o hábito. Incluiu-se na cultura germânica o hábito de obedecer os sinais, não porque venha a ter uma multa, mas porque se entende que a organização desses sinais é fundamental, né? Se entende que a disciplina do trânsito ela é efetivamente alguma coisa fundamental, né? Então, é importante a gente lidar com um direito que seja mais fomentador do que punitivo, restritivo, que a restrição seja a última ratio, seja o último momento do direito para fazer valer a norma, quando não se consegue por outro meio. Eu disse, quando não se consegue por outro meio, estabelecendo. Por exemplo, eu aprendi, e talvez vocês tenham aprendido em direito penal, nullum crime, nulla pena, sine previa lege. Nulo crime, nenhuma pena sem uma lei prévia. Bom, essa é uma questão simples de ser resolvida, mas não me ensinaram, sabe o quê? Que não basta a lei criminalizar para que se torne crime. Ô, Celso, espera aí, isso é nova para mim. Essa é nova para mim. Você está dizendo, eu sempre aprendi que se a lei criminalizou, é crime. Não, porque a Constituição diz que a instância penal, que a liberdade é uma garantia de abertura do regime democrático.
que a liberdade é um prius que deve ser preservado a qualquer custo e que está acima, portanto, da lei penal. Então, se eu não precisar sacrificar a liberdade, eu não posso criar norma penal que faça isso. Ela será desproporcional. O Supremo Tribunal Federal, ele disse, por exemplo, que não via crime, embora a lei eleitoral dissesse, no cidadão que pichou o asfalto com o nome de um candidato. Ele estava ganhando, naquela época, R$ 50 para pichar o nome do candidato no asfalto. Um absurdo, né? Mas ele disse, olha, não faz sentido mandar esse homem para a cadeia por crime eleitoral, etc., etc., e absolveu, porque, na verdade, não ia adiantar, quer dizer, ele precisava daquilo para comprar o pão para os filhos, para outro tipo de coisa, né? Então, também, vejam bem, gente, a lei não é texto, a lei é contexto. Texto sem contexto é pretexto. Texto sem contexto é pretexto. Não vamos, na verdade, nos iludir achando que o direito resolve todas as coisas que podem ou que possam vir dentro de determinadas situações. Então, esse é o primeiro dogma que eu gostaria de quebrar, o de que que a legalidade é principiológica. Será que existe o princípio da legalidade? Será que existe o princípio da legalidade? O que vocês acham? Pergunta perversa. Quem quer dizer alguma coisa? Hildon, quer falar alguma coisa? Você que está aí, Hildon Carvalho. Você está com cara de pensador, não é Gabriel, mas é o pensador. Vai, Hildon, diz aí, a legalidade é um princípio e por quê? É um princípio. Aliás, todo direito está fundado nisso. Se a gente não tem noção nenhuma de que as coisas são legais, a gente não pode se comportamentar, inclusive. Eu acho que 100% vai responder igual a você. Tainá, quer dar uma opinião? Jaqueline, que está aqui. Obrigado, Jaqueline, por ter aparecido na tela, me fazendo companhia. Eu só tenho aqui a companhia de Hildon e de Jaqueline. Pronto. Apareceu agora a de Estela. A de Estela, pronto. Quem quer, podem ficar à vontade, porque eu também até há pouco tempo achava isso, de que a legalidade era um princípio. Ô, professor, desculpe interromper, mas pensando assim, né? Será que só porque é legal que não pode ser contestado, né? Refletido? Eu penso assim, dessa forma, tipo, será que também não pode ser criticado? Não é só porque está lá que é aquilo, entendeu? Como o senhor disse, texto sem contexto é pretexto. Então, muitas vezes o texto está lá, mas você coloca em um contexto assim, pensa, poxa, será que isso aqui não dá para ser refletido melhor e tal? Enfim, Perfeito, Estela. Eu acho que já começamos a chegar a um determinado momento. Vejam bem, o que nós desejamos efetivamente, quando a plebe romana diz assim, queremos leis mesmo que injustas, parece um paradoxo, né? Mas eles querem o quê? Segurança jurídica. Eles querem, pelo menos, uma lei, Jaqueline, em que eles possam saber qual é a lei que eles devem se basear, não é? Vamos imaginar que eu dissesse, olha, as aulas começam meio-dia, vocês
Mas que absurdo, meio-dia é hora de todo mundo. Então faz o seguinte, eu um dia dou meio-dia, outro dia dou 10, outro dia dou às 9, e vocês tentem adivinhar. Fiquem ligados aí. Vocês dizem, não, prefiro meio-dia. Prefiro meio-dia. É uma lei injusta, eu não estou conformado, mas dentre as soluções propostas, que eu pelo menos tenha um horário do que acordar, você dá louca e dar aula às 7 horas da manhã, e aí eu não quero, na verdade, fazer isso. Então, a segurança jurídica é principiológica. A lei, ela é um meio de se alcançar a segurança jurídica. E o que é um meio de se alcançar a segurança jurídica, ela não ela não pode ser um fim, quer dizer, quando você diz que a lei, eu vou ver se eu acho uma musiquinha do Raul Seixas aqui, para a gente brincar um pouquinho. A música é um pouquinho longa, mas vale a pena. Só para a gente pensar um pouquinho fora da caixa. Você me pergunta eu sou tão calado, não falo de amor quase
início, o fim e o meio. Mas vejam que toda a proposta de Raul Seixas aí é uma proposta de eu sou a contradição, não me cobrem coerência, eu sou a luz, eu sou a cegueira da visão, eu estou em você, mas você não está em mim, em suma, todas as coisas que desconectam o raciocínio lógico. Só que aqui, na verdade, nós queremos que a lei seja o início, principiológica, porque é princípio, e seja um meio de quê? De se alcançar a segurança jurídica, um meio de se alcançar a segurança jurídica. Acontece que a segurança jurídica, ela, quando estiver em embate com a lei, ela prevalecerá sobre a própria lei. Por exemplo, a Constituição brasileira diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido. O que é direito adquirido? Segurança jurídica. Eu já adquiri o direito, eu estou seguro. Eu já tenho X anos de me aposentar, já estou seguro. O ato jurídico perfeito. Foi feito, acabou, está encerrado. Segurança jurídica. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ou seja, acabou de julgar, não cabe mais recursos, não dá mais para mudar, porque isso é segurança jurídica. Diz, a lei não prejudicará a segurança jurídica. A lei não prejudicará a segurança jurídica. Portanto, a lei se ajoelha diante da segurança jurídica. Posso tentar dar a vocês um exemplo. Não lembro o estado, tentei me lembrar, mas não vem. Onde casas populares foram construídas numa área de preservação ambiental. E o Ministério Público tentou demolir essas casas. E o juiz acertadamente disse, de que adianta agora? Você não vai mais recuperar a área de preservação ambiental e você vai quebrar a confiança dessas pessoas que obtiveram o alvará, que pagaram o preço, que jogaram todas as suas economias dentro dessa situação. Então, é ilegal a construção? Mas a segurança jurídica prevalece sobre a legalidade, a segurança jurídica prevalece sobre a legalidade. Várias vezes o Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: aluno, começou com um caso de aluno de medicina, quando ele já estava praticamente no último ano, alguém descobriu que o ensino médio que ele fez era, vou usar uma linguagem direta, fake. Era um ensino de uma escolinha não registrada na Secretaria de Educação, não é, Jaqueline? E aí era um ensino médio fake. Mas o Superior Tribunal de Justiça disse, se eu agora vou quebrar a segurança jurídica desse cidadão que não teve maldade nenhuma, que se inscreveu numa escola que acreditava válida e passou num vestibular quando os havia, e entrou numa faculdade de medicina e está para concluir, a segurança jurídica prevalece sobre a lei. Várias e várias outras situações. Pensionistas que recebem uma pensão por muitos anos, viúvas, por exemplo, e não são obrigados a devolver, mesmo que se diga, olha, essa pensão é indevida, foi mal calculada, tá, mas você não vai devolver, porque a segurança jurídica não pode dizer, será que isso, na verdade, vai ser uma solução? Então, o que eu pretendo, na verdade, é dizer o seguinte: no embate entre a segurança jurídica e a lei, vale quem? A segurança jurídica. Então, a lei é um meio de se assegurar, de se garantir a segurança jurídica. Mas segurança jurídica sem café não adianta. Não tem nada a ver com isso, é só vontade de tomar um pouquinho de café.
Outra vantagem da aula remota é essa. Lá eu não teria um cafezinho, não. Não me davam, não. Aqui eu pego meu café, eu estou numa sala com ar-condicionado, e então, a lei, na verdade, ela sucumbe à segurança jurídica, porque ela é feita para homenagear a segurança jurídica. Tanto que você diz assim, olha, um cipoal de leis gera insegurança. Quanto mais leis, mais seguro? Não. Ao contrário, um empresário se queixa da quantidade de leis tributárias que nós temos no Brasil, né? A quantidade de leis tributárias, ora gerando isenção, não é? Um determinado empresário, as dúvidas de interpretação da própria lei, ele importava umas sandálias meio cobertas, e aí a alfândega disse, não, isso aqui é tributo de sapato. Ele pagou o tributo de sapato. Aí o próximo fiscal disse, não, isso aqui é uma sandália, isso aqui não é um sapato. Imagine a perplexidade desse cidadão. Ora eu paguei de mais, ora eu paguei de menos. Então, a quantidade de leis ela pode gerar uma insegurança jurídica intolerável, insustentável. E é mais ou menos o seguinte, entre você e o espelho que lhe reflete, preserve você. Então, a lei deve estar refletida como segurança jurídica no espelho. Mas se a lei não se reflete, ela se mostra caótica no espelho, você não vai tirar, a pessoa vai tirar o espelho é que não está bom, né? Então, sempre que, na verdade, a segurança jurídica não possa... Quem quer aparecer mais para me sentir companhia tem um problema psicanalítico que eu gosto, adoro companhias assim, ninguém é forçado a nada, aliás, todo mundo escolhe tudo. Aliás, aqui todo mundo escolheu fazer temas aprofundados, né? Isso é uma coisa... Mas quem quiser aparecer, é sempre bom dar um calor humano maior dentro dessa relação, né? As mulheres às vezes dizem assim, puxa, eu tinha que estar penteada, tinha que estar... Bom, mas isso aqui não é concurso de alguma coisa, não. Olha aí, a Marisol atendeu ao meu pedido, obrigado, Marisol. Regina também, né? Eu adoro ter a companhia de vocês, que motiva, a gente sente uma outra dinâmica, né? Dá para sacar quando vocês entenderem, para entender quando vocês sacaram, né? É uma coisa dessa natureza. Então, gente, eu estou demolindo conceitos, eu estou demolindo conceitos. Tendo que almoçar mais cedo hoje, desculpa, professor, na próxima eu vou tentar ligar a câmera, sem problema nenhum. É apenas um apelo, né, de quem puder ligar a câmera, dá uma forcinha aqui para a gente, né? A gente não se sente dando aula para uma máquina, né? Então, a gente sente mais segurança jurídica, estou brincando com vocês. A segurança ela é o princípio. Você não pode perguntar, não cabe perguntar, para que você quer segurança jurídica? Ora bolas, porque eu quero segurança jurídica. Eu nasci para ser seguro, eu quero saber que passos eu vou dar e onde eu vou chegar. Quem sabe o caminho é um provérbio chinês. Quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho e como caminhar.
Então, se você tiver, na verdade, um ponto de chegada e um caminho traçado, você, na verdade, cria um vínculo de confiança, um vínculo de segurança. A Constituição alemã, aliás, expressamente fala da confiança no Estado, né? A confiança no Estado. O princípio da confiança no Estado. Você tem que confiar no Estado para que você produza diante do Estado, para que você, na verdade, possa ser produzido diante do Estado. Vejam, eu não estou dizendo isso para que vocês memorizem, decorem, não, ao contrário, eu estou aqui para criar dúvidas, não certezas. Eu estou aqui para criar dúvidas, mas eu vou traçar, eu vou tentar e mandarei um texto para vocês, uma proposta de teste de cientificidade de Popper. Popper diz o seguinte: alguma coisa, para ser científica, precisa ser falseável. Veja, precisa ser falseável. Deus não é falseável. Porque não dá para você dizer, está provado que Deus não existe, ou está provado que Deus existe. Você acredita ou não acredita, né? Creio, Senhor, mas aumentai minha fé, não é uma questão de fé, não é? Então, se a corcunda, o Corcunda de Notre Dame é feio e a Vênus de Milo é bela, é também algo que não é falseável, né? Não tem como você chegar a uma situação. A preferência por determinadas cores, o azul é mais bonito que o amarelo, que o vermelho não tem como você falsear, demonstrar que isso é falso. Quer dizer, são afirmações não falseáveis. Então, a primeira regra, a primeira proposta que eu queria dizer a vocês é que, para que algo seja científico, seja falseável, ou seja, possa ser submetido ao teste e possa sair dali confirmado como verdadeiro até então, ou verificado como falso. Se eu disser os corvos são negros, isso é falseável? É. Porque eu posso demonstrar, olha aqui um corvo branco, olha aqui um corvo branco, olha aqui um corvo amarelo, olha aqui um corvo azul, olha aqui, isso tudo é falseável. Se eu disser, os metais se dilatam ao calor, eu posso passar a vida inteira buscando um metal que não vai se dilatar ao calor, porque essa verdade é falseável, né? E Popper tinha uma briga com Freud, porque Freud dizia que o sonho era a expressão dos desejos. Ele dizia, mas quando se pergunta a Freud o que é o pesadelo, ele diz, olha, o pesadelo é o desejo que nem você sabe que você tem, né? Que nem você conhece que você tem. Ele diz, assim fica fácil. Então, ele diz que essa é uma batalha muito forte, que as afirmações psicológicas de Freud não são falseáveis e, portanto, estariam fora da cientificidade. Mas isso é uma briga de Popper com Freud e nós não vamos entrar nisso, nós somos muito pequenos para entrar nessa briga, mas é só para pensar na falseabilidade, né, Jaqueline, de algumas coisas de cara, você diz, não são falseáveis. Mas eu posso, por exemplo, dizer alguma coisa é falseável. Eu consigo, inclusive, falsear. Por exemplo, qual é a pena mais eficaz? Qual é a sanção mais eficaz
para quem dirige embriagado. No Brasil, isso é falseável? É. No Brasil, por exemplo, é prisão quando você está, na verdade, em processo criminal, quando você excede uma certa quantidade de álcool no sangue, né? Na Inglaterra, segundo eu ouvi, não vou afirmar, se criou uma lei que diz o seguinte: não tem crime nenhum, não, bobagem, você não vai cometer nenhum crime se estiver bêbado, não. A coisa que vai acontecer é você perder o carro para ser doado à Associação de Vítimas. Então, você vai perder o carro. Aí, quando você vai medir estatisticamente, você vai ver que o número de pessoas embriagadas ao volante no Brasil é 15% e na Inglaterra é 2%. O que nós podemos dizer, olha, é falso que a melhor solução é a solução de criminalizar, porque se eu, na verdade, estabelecer a perda de propriedade do veículo, eu tenho resultados mais adequados. O que eu quero dizer a vocês, gente minha? Prestem atenção. Infelizmente, eu tentei a vida inteira que no curso de Direito tivesse uma matéria chamada estatística. Não consegui. Mas, no fim do século passado, um juiz da Suprema Corte disse: o jurista desse século é o jurista dos livros, e o do século vindouro será o jurista dos números, das estatísticas. Então, eu não posso, na verdade, imaginar que eu vou criar uma lei como se eu pudesse ter uma ideia boa, olha, armamento ou não armamento. Gente, isso tem que ser provado, tem que ser pesquisado, tem que ser medido estatisticamente como funciona, tem que ser experimentado ou não, tem que ser, na verdade, tem que se desenvolver um raciocínio mais sério. Nós não somos repetidores da lei, nós somos pensadores dos sistemas normativos, do plexo normativo. Então, a melhor forma de você pensar isso é estatisticamente. Como é o comportamento social, como é que ele se mede dentro dessa situação, como é que ele se mede dentro dessa situação. Então, frequentemente você diz: vamos transformar isso em crime hediondo. Todo crime já devia ser hediondo, né? Se virou crime é porque seria hediondo, né? Então, fora daí, é melhor você dar um remédio não penal, né? Mas se eu disser a vocês que, estatisticamente, os crimes previstos com penas maiores têm essas penas aplicadas com mais raridade, é porque os juízes ficam muito reticentes em condenar as pessoas a uma pena grande. Então, vamos imaginar o seguinte: se você disser, olha, está dirigindo embriagado, vai pagar R$1.000 e pronto, vai embora. E aí o cara diz: puxa, daqui a pouco eu pago R$1.000, mas sempre pago. A frequência com que a norma é aplicada é o que vai variar mais positivamente no efeito do que a intensidade dela, do que a intensidade da sanção. Então, vejam, eu estou fazendo uma informação falseável. A frequência com que a sanção é aplicável, ela reduz muito mais a criminalidade ou as infrações do que a intensidade com que ela é proposta. Então, quanto maior a intensidade, eu já vi juízes dizendo: eu vou condenar um camarada que está vendendo periquito na estrada para sustentar a família dele,
e vou mandá-lo para a cadeia para ir matar a família e os periquitos. Vamos buscar essa solução, resolva um problema da vida dele, que ele não vai precisar vender periquito. Quer dizer, então, a intensidade da sanção não tem efeito oposto ao resultado que se busca. Essa é uma afirmação estatística. Esse é um raciocínio que é possível, né? Eu tenho, gente, um trauma que eu vou trazer para um psicanalista, porque me diziam assim, poxa, você gosta de matemática e vai fazer direito, decorar tantos artigos de lei. Eu não quero que vocês decorem artigos de lei nenhum, por favor. Eu não quero saber nenhuma lei, porque essa lei, Kirchmann dizia que uma palavra do legislador transforma uma biblioteca inteira em papel de embrulho. Em papel de embrulho. Quer dizer, então eu quero o raciocínio jurídico, que é algo mais permanente, que é algo mais duradouro, que é algo mais universal, né? Nós temos que ter a ferramenta. Nós não estamos aqui para aprender nada, nós estamos aqui para aprender a aprender. Perdoem a imodéstia, estamos aqui para aprender a aprender. Porque eu, sinceramente, passei por um curso de Direito nessa mesma faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, de que eu tenho orgulho de ter pertencido, mas chegava um professor com cara de pau, Esporte Clube, e dizia assim, os imóveis são por natureza, as casas, os terrenos, aí eu digo, está ótimo, não tenha dúvida, um terreno é imóvel. Mas também por definição legal. Os aviões, as aeronaves, eu dizia, esse cara nunca pegou um ferry-boat para dizer que um ferry-boat é imóvel por definição legal. Aí eu vou dizer, olha, quando você estiver jogando muito, marinheiro, por favor, lembre-se da lei que diz que isso aqui é imóvel por definição legal. O que falta nessa cabecinha desprivilegiada? É entender que se deveria dizer, olha, além dos imóveis, estão sujeitos a registro os seguintes móveis. Pela sua importância econômica, estão sujeitos a registro os seguintes imóveis. Então, na verdade, o ensino do direito, ele na verdade, é preciso que ele tenha uma dinâmica que nos estimule a raciocinar, a pensar, a refletir, a duvidar, a sair daqui confuso. Eu juro que eu não sou mau, mas eu quero que vocês saiam daqui confusos. Eu quero que vocês digam, puxa, eu sempre dizia que a legalidade era um princípio, que é o princípio maior e tal, e agora vem Celso e diz que não, que a segurança, que a legalidade dá a serviço da segurança. É claro para vocês pensarem, até porque amanhã vocês podem chegar, olha, Celso, não deu para entender aquilo, não deu para fazer esse tipo de situação, não. Vamos tentar resolver isso. E eu vou trabalhar com vocês um livrinho aqui, ó. Não vai dar para ler, não, eu não sei como fazer, só... El concepto jurídico de necessidade em direito público. Ou seja, quando é que a administração tem o dever de cometer a ilegalidade? Olha, Celso, no final de aula, você fica falando dessas coisas, quando é que tem o dever de cometer a ilegalidade? Vou dar um exemplo bem básico que a gente vai aprofundar durante o curso.
dar contramão é infração. Mas se a ambulância der contramão para salvar alguém, ela tem o dever de dar a contramão. Ela tem o dever de cometer a ilegalidade. Ela tem o dever de combater a ilegalidade. Um diretor de zoológico na Espanha, não tinha mais verbas para comprar alimentos para os animais, mas tinha verbas sobrando para fazer a reforma do zoológico. O que ele pegou? Pegou a verba de reforma e transformou em compra de alimentos para os animais. Ele praticou uma ilegalidade, porque a lei orçamentária não permitia, mas era uma ilegalidade motivada por um estado de necessidade legislativa. Um estado de necessidade legislativa. Gente, eu lamento dizer a vocês que direito não é tão simples quanto se imagina, que direito não é que há muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã imaginação. Então, o que eu quero dizer a vocês é de que, se vocês saírem daqui pensando, se vocês saírem daqui cheios de certeza, eu não tive dúvida nenhuma sobre a aula de Celso, provavelmente eu vou dizer com que eu adoro física quântica, né? E tem um camarada Heisenberg que ele disse assim, se você estudou física quântica e disse que compreendeu tudo, lamento lhe informar que você não entendeu foi nada. Entendeu? Quer dizer, não há como você dizer eu não tenho dúvida, eu estou dominando esse assunto. Se você estudou física quântica e disse que compreendeu tudo, lamento informar de que você não entendeu foi nada. Se você achou que o curso de direito que eles deram até aqui era um curso que resolvia, que lhe tirava as dúvidas, lamento decepcioná-la, Estela, lamento decepcioná-la, Jaqueline, lamento decepcioná-la, Regina, lamento decepcioná-lo, Hildon, mas existem questões que, na verdade, sequer nós imaginamos que elas existem. Provavelmente não se envergonhem disso, porque eu vim a saber, 20 anos depois de formar, que havia um estado de necessidade legislativa, que dizia que, por exemplo, eu tinha a obrigação de cometer a ilegalidade, de que eu era obrigado a cometer a ilegalidade, de que, na verdade, a legalidade era um texto que precisava ser contextualizado, né? Que precisava ser contextualizado. Eu vou pedir desculpas por hoje, porque eu tenho agora uma reunião às 12 horas e nos encontraremos na próxima sexta, já aí mais roteirizadamente, tá? Não se preocupem com a avaliação, é uma coisa mais pro forma, vocês já são quase colegas. Então, nós vamos pedir um texto para vocês comentarem, alguma coisa mais do que caminhos para vocês percorrerem, do que verdades para vocês encontrarem. Até porque nem eu tenho as verdades, e o que eu digo aqui é muito mais produto da minha ousadia do que das minhas convicções. Tem uma palavra em português que eu gosto muito, inusitado, que é novo. E a marca do nosso curso é inusitude, que é a prática do inusitado, né? A prática do inusitado, né? Eu quero mexer com a cabeça de vocês, quero bagunçar com a cabeça de vocês. Nada será como dantes quando não formos mutantes. Muito obrigado a vocês e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Muito obrigada, professor. Tenha um bom dia. Obrigada, é um prazer reencontrá-lo em uma outra disciplina. Tá, tchau, obrigado, gente. Eu vou encerrar. Encerro para